Calorosas saudações, e ver o PS em primeiro lugar nas sondagens quase que fico sem vontade de pedir like nos vídeos. Estou a brincar. Metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro que durante o mês de Abril, quem usar o código Sousa10 na Prozis tem 10% de desconto nas compras que fizerem e estão automaticamente registados para vencer um giveaway de 150 euros que eu vou anunciar o vencedor no início do mês de maio. Relembro que quantas mais vezes usarem o código, mais hipóteses têm de ganhar o giveaway. Ora, nova sondagem, e é assim, o PS está em primeiro e já não é a primeira sondagem onde isto acontece nos últimos 7 dias. Já houve mais 2 sondagens onde o Partido Socialista apareceu em primeiro lugar. Vamos ver aqui a peça de reportagem, vamos ver o número de deputados eleitos, vamos ver os deputados eleitos por distrito por cada partido e as maiorias possíveis. O PS ultrapassou a coligação do PSD com o CDS na sondagem de abril da Intercampus para o Jornal de Negócios. O partido liderado por Pedro Nuno Santos surge agora com 24,4% das intenções de voto dos inquiridos, à frente dos 23% da AD. Já o Chega registra uma subida. Desde as legislativas de 18 de maio não há um vencedor claro. O PS cresceu e até subiu virtualmente ao primeiro lugar, mas não o suficiente para descolar da AD. Mantém-se assim o empate técnico entre as duas forças da frente, que trocaram de posições e estão agora separadas por 1,4%. Esta é uma das conclusões do barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, para a CMTV e para o Negócios. O estudo com dados do mês de abril dá 24,4% para os socialistas, que subiram 1,3% em relação a março, 23% para a coligação que junta PSD e CDS, que desceu 3,5% em relação ao último mês. Segue-se o Chega, que convence mais 2,2% dos eleitores do que no mês passado. De resto, o partido de André Ventura distancia-se da iniciativa liberal. O fosso abriu de 3,1% para 8,8%, já fora da margem de erro. Antes de prosseguirmos, estas percentagens são interessantes porquê? Porque o PS passa para primeiro nas sondagens, em 2 ou 3 que saíram durante os últimos 7 dias, logo após terem saído sondagens que diziam que a AD, a Aliança Democrática, tinha rompido com o empate técnico. Ou seja, a AD tinha crescido significativamente há 2 semanas, tinha aumentado a sua percentagem de forma a romper o empate técnico, ou seja, a sua percentagem mínima era superior à percentagem máxima do Partido Socialista. Agora, numa semana seguinte, logo a seguir, temos o Partido Socialista pela primeira vez em meses a passar para primeiro nas sondagens. Eu volto a frisar que as sondagens valem o que valem, não é? E temos sondagens para todos os gostos. Eu relembro que antes da maioria absoluta de António Costa em 2022, nós tínhamos sondagens a dar a vitória a Rui Rio com 5 pontos percentuais de diferença para o PS. Isso chegou a acontecer, não é? Há assim uns exemplos, ou a derrota do Fernando Medina com o Carlos Moedas, todas as sondagens se enganaram, o Trump em 2016, enfim, várias coisas. E aqui, não sei, eu honestamente creio que a AD vai ganhar estas eleições, muito honestamente. Eu bem sei que os partidos podem interferir naquilo que são o fazer ou não fazer das sondagens, enfim, há essa narrativa também, mas a verdade seja dita é que esta sondagem aqui tem sérias dúvidas por vários motivos. O PS está em primeiro, não acho que vá acontecer. A CDU está à frente do LIVRE, do PAN e do Bloco de Esquerda, não acho que vá acontecer. Acho que a CDU eventualmente fica à frente do PAN, mas devido muito que fique à frente do Bloco de Esquerda e do LIVRE. O resto parece mais ou menos plausível. Agora, o PS e a CDU e o Bloco de Esquerda e o LIVRE, aqui a esquerda, creio que o PS está claramente inflacionado, creio que o Bloco está completamente deflacionado. A verdade seja, exatamente deflacionado, e o PCP também, a CDU, completamente inflacionada no caso. De resto, os liberais de Rui Rocha veem os comunistas cada vez mais perto. A CDU, liderada por Paulo Raimundo, passou de 8º para 5º. Praticamente inalterada está a avaliação que os portugueses fazem dos líderes políticos. Numa escala de 1 muito negativa a 5 muito positiva, estão todos abaixo do 3, o ponto médio. Face ao mês passado, o chefe do governo que tenta a reeleição desceu 1/10 de 2,8 para 2,7. Só de Rui Rocha e de Rui Tavares a percepção é melhor. Pedro Nuno Santos não está longe, tem 2,6, mantendo a nota de março. Em último está André Ventura, que recuperou 0,1 e tem agora 2,1 pontos. Já em resposta à pergunta entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos qual acha que poderá vir a ser o melhor primeiro-ministro, os inquiridos continuam a preferir o líder do PSD.
Montenegro continua a ser considerado o melhor primeiro-ministro potencial, mas a distância não é muito grande, sobretudo se tivermos em conta as percentagens dos que se mostram indecisos em relação à resposta. E é aqui que, e atenção, vamos a seguir ver o número de deputados, maiorias possíveis de deputados eleitos por distrito, mas é aqui que me causa algumas dúvidas. Porquê? Porque estamos a falar de uma realidade em que, na parte percentual da sondagem dos partidos, o PS está à frente da AD por 1 ponto percentual e meio, mais coisa menos coisa. E o que nós vemos aqui, independentemente da questão dos indecisos ou do é igual, é que quando perguntados quem é que é melhor primeiro-ministro, Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos, enfim, Luís Montenegro ganha com uma vantagem significativa. Também tem a ver com o facto de os partidos de direita estarem em maioria percentual e também a nível parlamentar, o que inflaciona também estas percentagens, porque mais facilmente pessoas do Chega e da Iniciativa Liberal dirão Luís Montenegro face a Pedro Nuno Santos, mas mesmo assim é algo que me estranha, ou seja, Luís Montenegro tem uma percentagem diferencial simpática comparativamente a Pedro Nuno Santos nesta métrica de quem é que acham que vai ser o melhor primeiro-ministro, e a realidade é que no final do dia aparece o Partido Socialista em primeiro nas sondagens. Enfim, tenho dificuldade em achar que isso vai acontecer? Pode acontecer. Agora, uma coisa é certa, e toda e qualquer sondagem dá esses dados, que é impossível, não é impossível, mas é muito complicado que haja uma maioria de esquerda a nível parlamentar. O que pode acontecer também, possível, é o Pedro Nuno Santos, o PS, ganha estas eleições, Luís Montenegro demite-se da liderança do PSD e vem alguém novo liderar o PSD que faça uma coligação com o Chega e com a Iniciativa Liberal para formar uma maioria de direita em Portugal. Isso pode acontecer, porque Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente Marcelo, já veio dizer que não faz ou não permite um governo sem uma maioria estável. Portanto, e eu não sei como é que a esquerda vai fazer uma maioria, só se quiserem fazer um bloco central. Um PS e um PSD. Que é quase um remake do que tivemos, só que com maior concentração de poder ainda. Mas enfim, agora que já vimos aqui estes dados, vamos ver o número de deputados por cada partido e as restantes estatísticas. Ora, como podem ver em números de deputados, o PS tem 77 deputados e a AD 70. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ambos os partidos, os dois partidos do Bloco Central, ambos os dois não existe, peço desculpa, mas ambos, quer PS, quer PSD, perdem deputados. O PS perde um deputado e a AD perde 10 deputados, verdade seja dita, porque estamos a contabilizar também os 2 deputados do CDS. E o que é que isto nos diz? Que o Bloco Central não ganha votos, simplesmente perde votos, não na mesma medida que os outros blocos no Parlamento estão a ganhar. E, portanto, é essa a realidade que temos. O PS tem 78, passa para 77, a AD de 80 para 70. Já o Chega perde também, o que é muito curioso porque há várias sondagens que também dão esta tendência, ou seja, que os 3 principais partidos, PS, AD e Chega, vão perder votos e representação parlamentar nestas eleições e o Parlamento vai ficar ainda mais disperso, mais próximo até de uma realidade multipartidária. Isso pode acontecer, é uma realidade, tendo em conta que foram os 3 principais intervenientes naquilo que foi a queda do governo e o eclodir de uma crise política. Portanto, PS a perder um deputado, AD a perder 10, Chega a perder 6. Em proporção, quem perde mais acaba por ser a AD e o Chega, ela por ela. Atenção, a AD e o Chega perdem mais proporcionalmente do que o PS. Depois a Iniciativa Liberal, com 12, ganha 4 deputados relativamente ao que tem agora. Este é um resultado que eu acho que eventualmente possa ser realista. Eu acho que a Iniciativa Liberal vai crescer nestas eleições. Não sei se cresce para 12, não sei se cresce para 15, não sei se cresce para 17, não sei se cresce para 10. Mas o que me parece é que há muita gente que poderá eventualmente votar na Iniciativa Liberal por 2 motivos. Porque primeiro vê que a questão do voto útil para dar uma maioria absoluta a Luís Montenegro não existe e ao mesmo tempo terão gostado de ver o sentido de responsabilidade e tal, de não mandar o governo abaixo e votar a favor do voto de confiança, porque não se queria ir a eleições. Há eleitorado que simpatiza com isso e, portanto, a IEL poderá capitalizar com isso também. Uma coisa que pode prejudicar a Iniciativa Liberal, se de um lado a AD não está próximo da maioria absoluta, muito eleitorado de centro-direita poderá pensar, para o Pedro Nuno Santos não ficar em primeiro, se calhar vou votar na AD para evitar que o PS volte ao governo. Isso pode ser uma estratégia, dependendo de como é que estão as sondagens mais próximas de 18 de maio, que poderá eventualmente prejudicar a IEL. 9 deputados para o PCP, duvido muito que isso aconteça. O PCP tenderá a cair como acontece no resto dos países da Europa. Acho que isto, enfim,
Sondagens são sondagens, mas esta aqui honestamente não vejo a acontecer. O LIVRE com 7, isto sim é um resultado que eu creio que aconteça. O PAN com 4, acho que mesmo que não vai acontecer. O PAN já teve 4 deputados na legislatura entre 2019 e 2022, mas não creio que isso vá honestamente acontecer agora. Acho que Inês Sousa Real corre sérios riscos de ficar fora da representação parlamentar. E o Bloco de Esquerda, em último, com apenas 2 deputados. Portanto, significaria que muito provavelmente Francisco Louçã, vamos ver isso a seguir, Francisco Louçã e Joana Mortágua não seriam eleitos. Olhando aqui para as maiorias possíveis, temos a AD e o PS agregadamente com 147 deputados, obviamente uma maioria absoluta, clara, só que não têm maioria em 2/3. O que é que eu quero dizer com isto? Não conseguem fazer revisões constitucionais sozinhos, não têm os 153 deputados ou 152 necessários para isso acontecer. E isto é bom no sentido em que estamos a entrar numa realidade diferente. O bipartidarismo começa-se a partir, não tanto por uma entrada de um terceiro partido, como aconteceu com o Chega nas últimas eleições, mas porque os votos em geral ficam mais dispersos. Em vez de estarmos a entrar numa realidade de tripartidarismo, estamos a entrar numa realidade multipartidária. É interessante. A democracia torna-se mais plural. Desse ponto de vista, acaba por ser interessante. O espaço à direita do PS, a IEL, o Chega e a AD, 126 deputados, portanto, maioria absoluta clara, se conseguirem fazer esse entendimento. O Chega e a AD com 114, e este é um resultado preocupante para o Chega e para a AD por uma simples razão, porque esta é das poucas sondagens onde o Chega e a AD sozinhos não têm mais do que 115 deputados, o que era uma tendência em praticamente todas as sondagens até agora. O Chega podia ter mais, a AD podia ter menos, mas os dois juntos tinham sempre mais do que 115, que é o necessário para se ter uma maioria absoluta. Aqui isto não acontece. Portanto, isto provavelmente é a pior sondagem que a direita tem nos últimos tempos, porque nos últimos tempos a direita tinha à volta de 138, 137 deputados, agora cai para 126. A esquerda toda junta tem 100, é o melhor resultado que tem nas últimas sondagens todas, e a AD e a Iniciativa Liberal com 82 deputados, o resultado muito modesto, e a maioria AD e L, maioria como quem diz, mas o agregado AD e L é inferior à maioria, ao agregado da esquerda, e isso para a governação eventual do PSD poderá complicar as contas a Luís Montenegro caso fique em primeiro nestas eleições. Olhando aqui para o mapa dos deputados eleitos, acontece aqui algumas coisas curiosas, como vocês podem ver. Normalmente, quem ganha os círculos eleitorais do Porto e de Lisboa, normalmente ganha as eleições. E é o que acontece aqui. O PS ganha no Porto e o PS ganha em Lisboa. Vemos também aqui um regressar do Chega no sul do país como uma espécie de quase segunda força política, ou até a ganhar ao Algarve. Dou o exemplo de Setúbal, em que o Chega volta a ser a segunda força política, e no Algarve, onde ganha o distrito novamente, que era uma tendência que já estava a não existir em várias sondagens. Contudo, o PSD mantém os seus bastiões no norte do país, as zonas do Cavaquistão, não é? Portanto, ganha ali vários distritos, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, mas se repararem, perde, por exemplo, se não estou em erro, ali... não perde não, portanto, mantém tudo igual, exatamente. Olhando para o sul do país, é que as coisas normalmente se alteram e o PS aí capitaliza mais votos, o que é normal. A grande diferença, e eu creio que vai decidir esta eleição, é quem é que ganha os círculos eleitorais de Lisboa e do Porto, como podemos ver aqui, porque o empate técnico parece estar para ficar. Portanto, será complicado nesse aspecto, quer para o PS, quer para o PSD. Acho que as campanhas vão ficar muito focadas por aí. Depois há outros distritos que são um bocado dúbios, como é o caso de Coimbra, que tanto pode ir para um lado como para o outro. Leiria é tradicionalmente PSD. Enfim, no sul do país é claramente PS. No sul do país, a grande preocupação do PSD, para conseguir catapultar-se eleitoralmente, será tentar ser a segunda força política comparativamente ao Chega. Por exemplo, o distrito de Setúbal é muito importante para isso. Caso o PSD não fica em segundo em Setúbal, poderá ser mais complicado vencer a eleição. E em outros distritos onde qualquer deputado conta. Eu relembro que esta maioria que o PSD tem no Parlamento é de 2 deputados, portanto, todo o voto conta nestas eleições. E de uma forma geral, é isto. Depois os partidos pequenos elegem só em Lisboa, Setúbal e o Porto, à exceção do PCP, que consegue eleger em Beja. Portanto, o resto não há muito mais a dizer. Meus caros, é isto. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre a sondagem, o que é que acham que vai acontecer. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.